Estamos falando sobre a adolescência, né? Nossos convidados agora, a doutora Catiane, psicóloga, e o nosso amigo Henrique. Tudo bem, Henrique? Tudo bem. Eu tenho um filho de 17 anos, que é a idade do Henrique, e esse ano ele começa a faculdade e já está trabalhando. O sonho dele é fazer uma tatuagem grande no braço todo. E eu, como mãe, sou contra. E até hoje ele não fez porque eu não autorizei. Mas hoje eu não falo tanto nisso. E sei que quando ele completar 18 anos, no fim do ano, ele vai fazer a tatuagem, né? Como eu devo lidar com essa situação? A Fátima do Jardim das Paineiras. Um beijo para você, Fátima. Fátima, que pergunta joia. Na verdade, Fátima, assim, ele já está, parece que decidido, né? Você já está ciente de que ele irá fazer realmente essa tatuagem. Eu costumo orientar os pais em orientar esses filhos, né, da consequência dessa pós-tatuagem. Eu também sou gestora em recursos humanos, eu faço contratações de pessoas, de profissionais para várias empresas. E um dos quesitos que muitos clientes cobram, né, para mim, Catiane, se tiver tatuagem, para essa vaga não funciona. Se tiver muito aparente, né, então ele tem que entender que para essa fase que ele está entrando agora, da fase adulta, né, e principalmente agora com a fase profissional, onde ele vai entrar, isso pode prejudicar, sim, dependendo do que ele pretende fazer, dependendo do que ele pretende trabalhar, isso pode vir a influenciar. Porém, desejos, eu costumo que todo mundo precisa fazer aquilo que deseja, né, com muita responsabilidade, estar ciente das consequências, mas então orientar, Fátima, é fundamental e realmente avaliar junto com ele que tipo de tatuagem que ele tem interesse em fazer, qual o lugar mais adequado para fazer essa tatuagem, para que ele não seja prejudicado futuramente, né, na profissão dele. Ele é adolescente já, né? Já o Henrique está 17, já está quase saindo, né? Até os 19, 20 ele ainda permanece na adolescência. E como que é essa fase para você? É complicada? Emocionante. Emocionante. Ele está emocionado lá. E, Catiane, como que você conheceu o Henrique? O que você fala do Henrique para nós? O Henrique é muito bacana, eu sou suspeita para falar, né, Henrique? Eu brinco, nossa relação é muito bacana. E ele se encontra no momento auge da adolescência, então aflora aquela parte da irritabilidade, da rebeldia do adolescente. Convidei realmente o Henrique para participar do programa justamente por essa fase maravilhosa. Então, de rebeldia, de questionar tudo, de fazer como ele pensa que é o correto, e agora ele está revendo alguns conceitos, que nem tudo que ele pensa que é correto é como pode ser. Então, assim, estabelecendo regras, né, fazendo ele entender algumas regras, né, do que ele pode tentar realizar, né, do que é possível realizar, porque o adolescente ele não tem esse parâmetro. Eu quero e pronto. Por quê? Quem vai falar para mim que eu não posso? Aí surge a Catiane para falar que não pode, né? Não é mesmo, Henrique? Então, assim, ter esse discernimento, mostrar os danos que isso pode acarretar e os prejuízos, né? Então, as emoções sempre exacerbadas, né? A sexualidade também muito presente, então todas essas descobertas. Então é uma fase muito crítica, dos 17 anos é o momento auge da adolescência. O Henrique, assim, é muito bacana, eu gosto muito eu curto muito atender adolescentes. Eles são muito verdadeiros e eles vêm pedindo socorro mesmo, assim, olha, minha vida tá assim, aquele, né, monte de conteúdo, então a gente tenta organizar uma coisa por vez, né? O que é o mais urgente? É a relação afetiva agora? Vamos cuidar disso. É a relação familiar? Só que quando nós começamos a trabalhar a questão pessoal, afetiva, eles começam a ficar mais calmos. Isso vai refletindo no contexto familiar, com a família. O Henrique, ele era muito, muito agitado com a família. Quando nós começamos a cuidar da parte afetiva, né, de relacionamento mesmo, com a namorada, isso foi ficando mais tranquilo. E ele começou a se aproximar mais da família, que é muito bacana. Então, não adianta a gente tentar o problema da escola. Não, a escola está refletindo, né? O problema ainda é pessoal. Como que está a parte emocional, afetiva desse adolescente, para depois a gente conseguir ir refletindo coisas positivas nos outros âmbitos, seja familiar, seja da escola, seja social, né? E o Henrique ele veio nesse sentido, né, Henrique? Com uma queixa escolar, com uma queixa de agressividade, e quando nós começamos a cuidar da parte afetiva, tudo foi se estabilizando. Você não gosta de escola? Não. Por que você não gosta de escola? Eu gosto de ir pra escola.
para conhecer as pessoas, mas eu não gosto de estudar. Não gosta de estudar. Isso acontece com muitos adolescentes. A maioria né, deles. A maioria Fala, deles. E Catiane. todos os irmãos são homens também. Né? Então existe essa rivalidade, a força, né? Vamos resolver na força, vamos ver quem é o mais forte. Então, trabalhar tudo isso. Não, é possível conversar, é possível você expor o que te desagradou conversando com seus irmãos e não simplesmente na questão da força, na questão da briga, né? De vez em quando saem umas briguinhas, né, Ana Henrique? Então, fazer ele entender, esclarecer isso. Se eu não dei conta de uma situação difícil nesse momento, saia da área, né? Fala, olha, eu vou pensar, depois a gente volta a conversar sobre isso. Não precisa resolver imediatamente, principalmente com violência ou com agressividade, né? Eu acho que ele conseguiu controlar isso. Vem conseguindo, né, Henrique? Ele adora escola, para curtir, para ver os amigos. Eu falei, então, você pode ter tudo isso fora do contexto escolar e aproveitar o momento escolar para você estudar, porque você vai precisar disso daqui a pouco, né? A gente sempre precisa. Mas agora, para ingressar numa faculdade, num curso superior, ele precisa muito dessa ferramenta. Então, ele começou a entender e valorizar um pouco mais isso. Então, deixa eu correr atrás, né? E uma coisa...